Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer números de uma pesquisa que foi feita no Paraná, ouvindo eleitores ali de qual seria a preferência deles, tanto para o governo do estado quanto para o Senado. Olha, situação preocupante, já vou dar até um spoiler. O senador Sérgio Moro, que muitos apontam que deveria estar na cadeia pagando pelos crimes que cometeu, a pretexto dele combater crimes enquanto juiz. Mas por conta de tudo que foi revelado, das conversas dele com o Deltan, tem muita gente que fala que ele tinha que estar na cadeia, mas não tá. Tá livre, leve e solto, disputou, venceu a eleição lá para o Senado e agora tá aí como um pré-candidato, digamos assim, ou um possível governador do Paraná. Vou trazer dados aqui dessa pesquisa, nomes também para o Senado ali, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, gostou do vídeo, vai para cima, não gostou para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos trazer aqui os dados da Paraná Pesquisas, que entrevistou 1.540 eleitores no estado do Paraná. Aqui nós temos então o Instituto Estado Paraná, né? Que quando ela faz em outro tem que estar aqui explicando, nesse caso não é preciso. E essa pesquisa foi feita entre os dias 3 e 6 de julho. Tem uma margem de erro de 2,5 pontos para mais ou para menos. Pesquisa espontânea, eu vou trazer aqui só dois nomes. Ratinho Júnior lidera com 8%, ele nem pode disputar um novo mandato, ele está no seu segundo, mas na espontânea o eleitor responde quem ele quiser. Em segundo lugar, Sérgio Moro com 2,3%. E quase 80% de indecisos e 5,5% de ninguém branco e nulo. O que indica que o pessoal não está muito preocupado ainda com eleição para governador, não. Aí no cenário 1, que quando você coloca a lista com os nomes, o eleitor escolhe dentro daquela lista quem lidera, acredite se quiser. Sérgio Moro, com 43,8%. Meu irmão, minha irmã paranaense, tenha santa paciência. Não é possível. Sérgio Moro. Olha como senador, o que esse cidadão faz de positivo, de produtivo para o país e também para o estado do Paraná. Então por quê? Qual que é o motivo para votar nele? Alguém que for do Paraná, comenta aqui embaixo e explica. E combater corrupção, conversa fiada. Primeiro que isso nem é papel de governador. Mas ele, enquanto juiz, o que ele fez foi espalhar nulidade. E depois, por conta das conversas vergonhosas, para não dizer criminosas, dele com o Deltan Dallagnol, ficou comprovada ali a parcialidade do juiz e um monte de gente tá aí, pousando de santo, de inocente, sem ser. Porque ele, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, se empolgaram, muita fama, muita entrevista, muito evento, não sei o quê, meteram os pés pelas mãos, foram parciais, não julgou com isenção, deu no que deu. Aí foi trabalhar com o Bolsonaro, virar ministro, saiu escorraçado do ministério, depois foi trabalhar nos Estados Unidos, ganhar uma fortuna no escritório que tinha como cliente Aldebrecht, que ele, Sérgio Moro, ajudou a quebrar. Poderia citar aqui, depois fez sacanagem com Álvaro Dias, que é do Paraná. Álvaro Dias que abriu as portas do partido para o Sérgio Moro, Podemos, para o Sérgio Moro entrar, usar a estrutura do partido na véspera de fechar a janela partidária, meteu o pé na bunda do Podemos, saiu, foi para outro partido ser candidato. E a turma do Podemos ficou sabendo pela imprensa. O Sérgio Moro não teve nem a hombridade de comunicar quem lhe abriu as portas antes. Segundo foi divulgado na própria imprensa, não é opinião minha não. Aí tá aqui um cidadão com esse currículo liderando o governo do estado do Paraná. Em segundo lugar, Beto Richa, ex-governador, prefeito, deputado, atual deputado do PSDB, com 17,5%. Requião Filho, deputado estadual. Ele saiu recentemente do PT e ficou um período aí sem, agora está indo para o PDT, ele e o Requião Pai. E são bons quadros, hein? Requião Filho e Requião Pai, aqui, pessoas interessantes aí. Com 16,5%, empatado então tecnicamente em segundo com Beto Richa. Guto Silva pode ser um dos nomes aí a ser lançado pelo atual governador Ratinho Júnior, ele é secretário lá no estado do Paraná. Aparece em quarto com 5,2%, porém, pode ser que ele cresça bastante quando o Ratinho Júnior decidir ali apoiar sua candidatura e decidir que ele será o nome. Por enquanto não tem definição. Enio Verri, que é do PT, com 3%. Nenhum branco e nulo, 8,8%. Indeciso, 5,3%. Num outro cenário, tiraram o Guto Silva e colocaram o Alexandre Cury. Alexandre Cury, que é deputado estadual do mesmo partido do Ratinho Júnior,
E o Sérgio Moro continuou liderando, com 41%, Beto Richa com 17,1%, Requião Filho 16,6%, então permanece o empate entre os dois aqui. Alexandre Cury 9,5%, Enio VR 2,9%. Então não muda muita coisa não, porém o Alexandre Cury melhor do que o outro aqui, o Guto Silva, trocando os cenários, né? 8,8% de nenhum branco e nulo, 4,2% de indecisos. Aí no outro cenário, Rafael Greca, com apoio também certamente aqui do governador Ratinho Júnior. O Sérgio Moro lidera, porém com uma vantagem menor aqui, 38,2%, ainda assim é muita vantagem, né? Em segundo lugar vem o Rafael Greca, com 19,5%. Em terceiro, Beto Richa, com 14,7%. Estão aqui empatados lá no limitezinho da margem de erro praticamente. E o Requião Filho vem em quarto, porém empatado com Beto Richa em terceiro com 13,4%. Enio VR com 3,1%. Bom, aqui agora em relação ao segundo turno, aí testaram o seguinte: Sérgio Moro contra Guto Silva. O Sérgio Moro marca 62,7%, Guto Silva 16,9%. Só que aí fizeram a pergunta assim: e se for o Guto Silva com o apoio do governador Ratinho Júnior? Aí o Sérgio Moro de 62,7% cai para 48,8%. E o Guto Silva de 16,9%, que muita gente sabe quem é Guto Silva, vai para 35,2% quando tem o nome do governador vinculado a ele. O que indica que se a eleição começar e o Ratinho Júnior de fato apoiar esse nome, tem uma tendência a aumentar o percentual muito forte aqui, uma tendência altíssima, e quem sabe derrotar aí o Sérgio Moro, se é que o Sérgio Moro vai disputar o governo. Eu acho que nem vai, porque o Sérgio Moro está numa situação muito cômoda, ser senador é muito tranquilo. Mesmo um senador como ele, 8 anos lá, sem fazer praticamente nada, ou passando vergonha nas comissões, e aí daqui 5 anos, quando tiver novas eleições, aí vem o Sérgio Moro, corrupção, corrupção, e aí arrisca ganhar de novo. Então você vai para o governo, o governador tem que trabalhar, o governador tem que lidar com deputados estaduais, tem que ir ao particular, tem que montar o secretariado, tem que ir lá ouvir as pessoas e tal. Então não é fácil não. O executivo no Brasil, né, você ser prefeito, governador ou presidente, é muito mais difícil que você ser vereador, deputado estadual, federal ou senador. Eu duvido que o Sérgio Moro vai querer trabalhar, né, como governador. É muito mais fácil trabalhar, entre aspas, na minha opinião, como senador, né, Sérgio Moro? Um outro cenário aqui, contra o Alexandre Cury, Sérgio Moro 58%, Alexandre Cury 25,3%. E quando coloca Cury com apoio do governador Ratinho, o Sérgio Moro cai para 48,7% e o Cury sobe para 37,8%, ficando uma vantagem aqui de 10,9% para o Moro. Uma vantagem bem menor quando você não fala que o Ratinho Júnior apoia Alexandre Cury. Para o Senado, na espontânea, vou nem perder meu tempo. Quem lidera aqui é o Ratinho Júnior com 1,7%, mas 93% de indeciso, branco e nulo. No cenário estimulado aqui, quem lidera é o Álvaro Dias. Olha, eu tenho divergências com o Álvaro Dias, mas eu acho que ele voltar para o Senado seria uma justiça contra a injustiça que ele sofreu do Sérgio Moro. Então, Álvaro Dias lidera com 43,8%, Alexandre Cury com 26,8%, vem em segundo, o bolsonarista Felipe Barros vem em terceiro com 25,3%, Cristina Grael 21,2%, Zeca Dirceu do PT 10,8%. Então, um cenário bastante indefinido. Álvaro Dias, né, lidera aqui, mas resta saber com apoio de quem. Ele vai ter apoio do governador, não vai ter? Como é que está a situação deles por lá? Porque se o Álvaro Dias vem sem o apoio do bolsonarismo e sem o apoio da dita esquerda, dita esquerda aqui no Paraná está praticamente varrida, né? Você tem aqui o nome do Requião Filho aparecendo bem nas pesquisas, mas a gente sabe que uma coisa é aparecer bem nas pesquisas, a outra é você vencer uma eleição majoritária, como é o caso ali do governo do estado e mesmo no Senado aqui com 2 vagas em disputa. Então Álvaro Dias, se não costurar muito bem ali o seu, né, apoio, a sua dobradinha ali, já que são 2, ele pode desidratar e ficar fora, como perdeu em 2022 ali pro Sérgio Moro. Em segundo, então, o Alexandre Cury, 26,8%. Como eu disse aqui, ele está em segundo, porém bem embolado com o Felipe Barros e a Cristina em terceiro e quarto, empatados todos aqui dentro da margem de erro. Na verdade, o Alexandre Cury com a Cristina não dá empate, ele fica um pouquinho à frente ali do limite da margem. Então, uma disputa em aberto, ver quem que o governador vai apoiar, quem que o Bolsonaro vai apoiar, se serão os mesmos nomes ou não.
Então tem muita coisa para acontecer. E para finalizar, o Ratinho Júnior é aprovado por 81,4% dos eleitores e desaprovado por 15,1%. Não sabe, não opinou 3,6%. Isso aqui, pessoal, indica que ele vai ser um cabo eleitoral muito forte na eleição do ano que vem. Para indicar o governador, como eu mostrei aqui, quando você coloca Sérgio Moro contra alguém, esse alguém, opa, parece mal. Mas quando esse alguém tem apoio do Ratinho Júnior, às vezes mais do que dobra o percentual. Então o Ratinho Júnior vai ser um cabo eleitoral muito importante no Paraná por conta dessa aprovação que ele tem junto ao eleitorado lá. Bom, mas é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!